igreja, graça e paz. Sejam todos bem-vindas e todos bem-vindos para mais uma rede radical. Queria deixar um versículo que fica lá em Salmos 28:7, que diz assim: O Senhor é minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Essa palavra fala que Deus é a nossa força, o nosso escudo. É Ele que sempre nos ajuda e é nele que a gente pode confiar 100%. Amém? Vamos todos ficar de pé para a gente orar. Quem estiver cansado, joga sou cansado lá fora, que aqui Deus vai restaurar a nossa força, né? Vamos orar. Querido Deus, que o Senhor abençoe mais uma rede, que a gente possa abrir o nosso coração para aprender mais da sua palavra hoje, que o Senhor desça com teu fogo nesse lugar. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar a Ele. Aleluia, graça e paz, igreja do Senhor. Quem está feliz? Eu quero ouvir mais alto. Quem está feliz? Aleluia, a alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero convidar vocês a se lançarem no coração essa noite. Então se levante, fique à vontade, adore a Ele com muita alegria, amém? Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós vemos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Declare! Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o quê? É o que nós somos, o quê? Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. O coração não parou, a igreja dos leões
perseguição parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Vamos continuar adorando nosso Rei, Senhor e Salvador. Veio até mim com passo suave, eu nem ouvi. Se aproximou com tua mão, me tocou. Então olhando dentro dos meus olhos, enxergou como disse.
transformar a nossa vida. É esse Deus que nós adoramos essa noite. Aleluia. Aleluia. Que Ele seja único na nossa vida. Que Ele seja o centro, que nós estejamos apaixonados, que nós estejamos famintos pela presença dEle, que nós queiramos estar na presença dEle todos os dias. Aleluia, nós precisamos desesperadamente dessa presença. Nós precisamos do nosso Senhor, do nosso Salvador, porque sem Ele nada podemos fazer. Nada somos, nada temos. Porque tudo que nós temos de bom em nossa vida é o nosso Senhor.
Que teu Espírito venha sobre nós. E que o nosso coração possa queimar na tua presença. E tudo que nós pensamos que somos, Senhor, seja queimado na tua presença. Que nós possamos nos tornar aquilo que a tua palavra diz que somos. Aleluia. Adore ao Senhor. Agradeça o nome dele. Seja grato se você está vivo, se você está respirando. Já é um grande motivo para ser grato. Eleve o nome do Senhor. Aleluia.
Graça e paz, juventude. Agora com a força que é só que a juventude tem. Graça e paz, juventude. Glória a Deus. Se você está feliz com Jesus, dê um aplauso ao Senhor. Ele vive para todos sempre. Olhe para o seu irmão, diga para ele assim, diga, Neymar foi convocado. Mas e você? Amém. Para a Copa com certeza não, né? Eu ultimamente não estou sendo convocado nem para o rachinha da igreja. Estão tentando me boicotar até nisso. Queridos, sejam muito bem-vindos. Se você está aqui pela primeira vez, ou pela segunda, terceira, mas se está nos visitando, seja muito bem-vindo. Deus abençoe você, sua vida, em nome de Jesus. Vocês também que nos acompanham através do YouTube, Deus abençoe a vida de vocês. E tenho certeza que hoje Deus ainda quer falar aos nossos corações. Amém? Quando nós fizemos esse tema, né, e colocamos para nossa reflexão essa pergunta nesse tema que é uma pergunta, Neymar foi convocado, e você? E eu queria começar lendo a palavra do Senhor lá em Jeremias, capítulo 1. Ixi. Jeremias capítulo 1. Se você tiver a Bíblia, abra ela, nos acompanhe. Antes da gente ler a palavra do Senhor, quero reforçar que amanhã nós temos culto aqui na igreja, às 19 horas. Você está convocado, tá certo? Assim como o Neymar, você está convocado a estar aqui amanhã. Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 4. Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 4. Diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o conheci. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, declara o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e me disse: agora ponho na sua boca as minhas palavras. Amém? Todo mundo vibra quando sai uma convocação da Copa do Mundo. Todo mundo gera uma expectativa para saber quem vai ser chamado, quem não vai. Aquela curiosidade nessa Copa de saber se Neymar ia ser chamado, se Neymar... Eu nunca assisti na minha vida inteira, eu nunca assisti uma convocação da Copa, assim, ao vivo. Sempre vi depois os cortes. Mas essa gerou uma expectativa tão grande. Eu lembro que eu tinha saído do trabalho, tinha ido lá no centro, foi no dia de reunião do encontro aqui, acho que ele foi convocado, teve a convocação. E eu estava vindo no meio da BR ali, com o bolo de aniversário do pastor Tiago, e escutando aqui. Quando começou a convocação, eu estacionei no meio da BR e fui escutar a convocação. Nunca tinha escutado na minha vida uma convocação da Copa do Mundo, mas essa gerou uma curiosidade. Porque parece que houve uma vibração, o Neymar vai ser convocado, não vai, ele vai aparecer, não vai. E parece que quando aparecia o nome de Neymar nessa suposta convocação, a internet parece que parava, né? Então, tudo que eu passava no feed ali estava relacionado a algum assunto sobre a convocação de Neymar ou não. E por que existe essa importância tão grande, essa curiosidade, essa expectativa dessa convocação? Porque isso significa uma escolha muito grande. Representar uma nação, isso carrega uma responsabilidade enorme no meio do esporte, né, que é praticado, que é o futebol. Ele traz uma responsabilidade enorme nas costas. Pelo fato de ter sido convocado, não foi só uma convocação que chegou até ele, mas uma responsabilidade grande. Uma responsabilidade de representar toda uma nação. Mas hoje eu não vim falar aqui sobre Neymar.
Na verdade, Neymar foi convocado, mas e você? Essa é a pergunta principal de hoje. Neymar foi convocado, e você? Para a Copa? Não. Mas nós sabemos que existe uma convocação muito mais importante do que a convocação da Copa. Existe um Deus que continua convocando jovens para essa geração. Existe uma convocação que ela não cessa. Todos os dias Ele está lá, ao vivo, 24 horas, convocando pessoas, convocando jovens, crianças, adultos, idosos, para cumprir o seu papel no reino de Deus, para cumprir a sua parte da grande comissão, para ser canal de bênção na vida das pessoas, para ser um jovem que, através do Espírito Santo, vai mudar a realidade do ambiente que está inserido. Ou seja, diariamente existe uma convocação. Deus, Ele está convocando você hoje para um time muito especial, para representar o reino de Deus. Neymar foi convocado para representar uma seleção brasileira, mas você está sendo convocado hoje para representar o reino de Deus. Deus, Ele faz esse convite a mim e a você hoje, porque nós colocamos tanta expectativa nas notícias, na Copa do Mundo, na convocação, mas esquecemos que existe uma grande parcela nossa dentro de uma grande convocação também. Convocação essa mais importante do que qualquer Copa do Mundo, do que qualquer jogo que possa passar, do que qualquer jogo que se possa transmitir. Essa convocação é uma convocação para o reino dos céus. E o primeiro passo para nós sermos convocados, para nós sermos inseridos dentro do reino de Deus, é no mínimo saber para o que nós somos chamados. Saber quem nós somos em Deus, saber qual é a nossa identidade no reino de Deus. Porque eu tenho certeza que se eu perguntar a alguns aqui, vão saber nome de jogador até de time de outros países. Eu achei interessante que é dia de KNL lá em casa, depois aí fica Arthur, Matheus e Bruno conversando. Eu fico só aqueles bestas por fora. Não, Richard Freyver entrou no Japão, depois foi para o time não sei o que, mas ele era bom que tivesse aqui, porque ele joga mais na esquerda do que na direita. E começa esses assuntos, eu fico olhando assim. E como esses cabos sabem disso tudo? Ou seja, se a gente parar aqui para perguntar, tem inúmeras pessoas que sabem nome de jogadores, posição a qual eles jogam, qual a sua representatividade, se ele é um jogador bom, se ele é um jogador ruim, se ele vai fazer a diferença, se não vai. Mas talvez se eu perguntar para que você nasceu, qual o propósito você carrega, porque Deus colocou, estabeleceu você nessa geração, talvez você não saiba. Porque é mais fácil estar ligado às situações terrenas, às coisas que a mídia nos proporciona. E quanto maior a proporção que a mídia traz a nós nas notícias, maior é a expectativa gerada dentro de nós. Só que o problema, juventude, não é você saber o nome dos jogadores. Não é você saber qual a seleção tem probabilidade de ganhar ou qual que tem probabilidade de perder. Não é saber qual jogador é melhor na direita, na esquerda, atacando, na zaga. O que importa é você saber para o que você foi chamado. Se você não sabe disso, sinto muito, você não sabe de nada ainda. Você precisa aprender, no mínimo, para que o Senhor lhe chamou. Não faz sentido conhecer mais de futebol do que da palavra de Deus. Copa do Mundo é a cada 4 anos. É isso, né? Cada 4 anos, né? A cada 4 anos uma Copa do Mundo. E a palavra de Deus nós temos acesso todos os dias, 24 horas. Então não faz sentido para você, nas suas rodas de amizade, dentro dos seus amigos, você conhecer mais sobre Neymar do que sobre Jesus. Não faz sentido você conhecer mais sobre o seu time de futebol do que da palavra de Deus. Isso mostra exatamente o grau de prioridade que você está entrando, que você está inserido. É por isso que Deus, Ele nessa noite, Ele está convocando somente as pessoas que estão lá fora para aceitarem Jesus? Não, Ele está convocando eu e está convocando você. Está convocando esse time, essa rede, essa igreja, para fazer parte de um time que quando joga não perde. Para jogar dentro de um time onde não existem lesões. A palavra diz que inclusive não vai haver ranger de dentes, morte, enfermidade. Nós fomos chamados para um time, chamado time do reino dos céus. E essa convocação, ela não é só para mim,
ela não é só para os pastores, ela não é só para os apóstolos, porque parece que quando a gente fala de convocação, parece que é para se inserir em algo dentro do ministério igreja, né, como comunidade. E meu irmão, Deus ele não quer usar só pastor, não. Na verdade, se você olhar aqui, pastor, hoje aqui é uma minoria. Temos aqui 4, 5, 6 pastores. Quantos jovens nós não temos aqui? Então vocês são maioria aqui entre nós. E Deus ele não faz essa acepção. Da mesma forma que Ele me usa, que Ele usa o pastor Tiago, que Ele usa o apóstolo, Ele usa você. Talvez use até você mais do que a gente. Vai depender do seu grau de disponibilidade. Vai depender do quanto você está disposto a ser usado pelo Senhor. E a quanto você está disposto a ouvir e conhecer dEle. Se você chegou aqui e você talvez é uma dessas pessoas que eu falei, que sabe do nome de todo mundo, de jogador, de tudo, reforço, não há nada de errado nisso. É um esporte bom. Mas não faz sentido isso estar em um grau de superioridade à palavra do Senhor, à obra do Senhor. Eu já vi pessoas aqui, em nome de Jesus, não tem essas pessoas aqui hoje, mas eu já vi pessoas deixar de vir para a igreja para assistir jogo. Perder um culto para assistir um jogo, vai passar na televisão. Percebe a diferença do grau de prioridades? Percebe qual o interesse que as pessoas têm de conhecer hoje? Aliás, do que conhecer hoje? Não adianta você ser conhecido por saber bem de futebol, saber bem de seleção, mas quando as pessoas chegarem para você e perguntar quem foi Paulo, quem foi Pedro, quem foi Judas, quem foi Jesus, e você não faz sentido. O Senhor convocou e convoca jovens hoje para ser a diferença onde vocês estiverem inseridos, seja na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, onde você está inserido. Você entra e sai de vários lugares, mas a pergunta é: quando você entra, a palavra de Deus entra junto? Quando você entra, o céu entra junto com você ali? Aonde você está entrando, onde você está acessando, pessoas estão enxergando Jesus em você? Esta é a questão. Lá em Efésios 2:10 diz assim: porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, você não nasceu por acaso, você não é um acidente. Deus chamou você, Deus convocou você. Você poderia ter nascido há milhares de anos atrás, mas Ele convocou você hoje. Ele convocou você para essa geração em específico. Ele convocou você para viver o hoje, para viver isso que nós estamos vivendo aqui, para combater o inferno que nós vemos aqui, nesse século, nesse mundo. Combater o pecado, combater as afrontas do inimigo, combater o mundo, combater o inferno. Ele está avançando. O diabo também faz convocações. E o mais triste é porque pessoas estão dizendo sim. Pessoas estão sendo convocadas pelo mal para inserir dentro da nossa geração, dentro da nossa sociedade, ideologias que vão totalmente contra a palavra de Deus. Como se já não bastasse essa variação de sexualidade que existe hoje. Hoje a pessoa quer ser homem, a mãe quer ser mulher, e amanhã ela quer ser aquilo, e amanhã quer ser aquilo. Agora querem viver como animais. Eu vi hoje pessoas que se sentem como cachorro, como cobra. Isso não pode ser natural, isso não pode ser normal. E a pergunta que fica: o que é que nós estamos fazendo para combater isso? Quais as ferramentas, as estratégias nós estamos usando, sendo convocados pelo Senhor para derrubar o diabo, para derrubar o inferno, para ir contra essas ideologias? O inferno está se levantando, mas a igreja precisa ser maior do que o inferno. E em nome de Jesus ela é. Porque Deus hoje Ele me convida, Ele convoca você. Não é um convite, é uma convocação. Quando você assiste a convocação pelo menos eu percebi isso, né? Que quando os técnicos eles estão fazendo as convocações, os jogadores que estão sendo designados ali, ou esperados que sejam convocados,
eles também ficam numa expectativa enorme. Eu particularmente não vi ainda, não sou uma pessoa que assiste muito futebol, mas eu ainda não vi alguém ser convocado e a pessoa dizer, não vou não quero ir não. Pode ser que exista, mas eu não vi não. Você vê os caras gravando a reação deles para quando forem convocados dizer sim, se alegrar, chorar, porque foram convocados, não foram convidados, foram convocados. E hoje Deus ele me convoca, ele convoca você para uma grande luta, para uma grande batalha, para um reino de Deus inabalável, incorruptível. E da mesma forma como os jogadores eles não dizem não, você não tem essa opção de dizer não. O não é uma opção para você. Se você um dia entendeu que Jesus ele é o Senhor da sua vida, ele que guia os seus passos, ele que guia a sua vida lá na escola, ele que guia as suas provas, os seus estudos, ele que guia o seu intelecto, o seu pensamento, você não tem essa opção de dizer não. Não era para existir essa opção dentro do nosso vocábulo. Não faz sentido dizer não. Não faz sentido dizer não a um Deus que nunca disse não para você. Não tem como dizer não para um Deus que disse sim a uma cruz. Quando ele foi convocado para se sacrificar no meu e no seu lugar, ele não pensou duas vezes. Ele não veio com desculpinha de dizer, pai, eu não preciso. Ele simplesmente foi e morreu por mim e por você. E talvez você está aqui por qualquer bobagem, por qualquer situaçãozinha que se levanta, você já quer dizer um não, virar as costas e sair. Porque eu sou assim mesmo. Não, você não é assim mesmo. Deus chamou você para essa geração e não foi à toa. Deus colocou você no nosso meio e não foi à toa. Quando as pessoas elas são convocadas, como isso funciona na prática? O técnico chama as pessoas, elas se levantam e elas vão de encontro ao técnico, né? De encontro com aquilo que eles estão coordenando, né? Vão marcar ali os treinos, as coisas. Ou seja, quando o treinador convoca, de imediato eles respondem. Ou seja, o problema da nossa geração, o nosso problema não é falta de chamado. O problema é que muita gente ouve Deus falar e continua sentado. O problema é que Deus está convocando você e você está com uma reação neutra. O problema é que Deus ele convida você e você não se move. Porque talvez você chegou aqui e disse, não, mas Deus nunca me convocou. Já convocou e faz tempo. Não é hoje. Hoje nós estamos falando como esse tema e talvez isso sirva como uma ativação na sua vida. Mas Deus ele já convocou você faz muito tempo. Você que muitas vezes pelo seu emocional, pelas suas atitudes, pela sua família, pelos seus amigos, pelo que está em sua volta, diz não para o chamado de Deus. Mas hoje é noite de virar as costas para o diabo e dizer sim para Deus. Hoje é noite de você se render aos pés do Senhor, se render a essa convocação que Ele tem. Neymar foi chamado e você. O nome de Neymar está na lista da convocação da seleção brasileira. E o seu nome está escrito aonde? Onde está escrito o seu nome? Em qual convocação você está inserido? Será que isso faz sentido? Se Deus ele usa pessoas, Ele vai convocar pessoas. Se Deus ele quer transformar a nossa geração, a nossa geografia, e se Ele quer transformar pessoas, Ele vai usar pessoas para isso. E essas pessoas quem são? Eu, você, essa pessoa que está aí do seu lado, essa pessoa que está aí na sua frente. Essa precisa ser a nossa oração. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O que importa não é se nós fomos convocados ou não, porque convocados nós fomos. O que importa é o que você tem respondido a essa convocação. Será que a sua resposta tem sido sim? Deus, eu estou aqui, eu estou disponível, eu estou disposto. Ou não, eu não vou agora não. Depois eu vou. Depois quando? Até quando você vai jogar para frente? Até quando você, jovem, vai empurrar com a barriga aquilo que você já deveria ter feito? Posicionamentos que você já deveria ter tomado, células, KNLs que você já deveria ter começado lá na sua escola, lá na sua casa, lá na sua geografia. Até quando você vai empurrar isso para frente? É noite de convocação.
Deus não está convocando você simplesmente para vir aqui na igreja e sentar nessas cadeiras, não. Ele está convocando você para uma boa obra. Ele está convocando você para que pessoas conheçam Jesus através de você, através da sua convocação. O sim da sua convocação vai fazer com que outras pessoas digam sim também a essa convocação. O que você precisa fazer? Se mover, se posicionar da maneira correta. O problema, jovem, é que muitas vezes você chega na sua escola e ao invés de você se afastar de certas companhias, de certas conversas, muitas vezes você é conivente com o que está acontecendo. Você participa daquela conversa. Misericórdia, mas talvez seja você que puxe os assuntos naquela rodinha. Só que hoje é noite de convocação. Hoje é noite de você mudar os seus atos, mudar os seus posicionamentos. Eu fiquei muito feliz porque acho que há umas semanas, há uns meses atrás, Davi e João Pedro, eles começaram um devocional lá no colégio deles. E eu estou lá no grupo lá de intrometido lá e está sendo bênção esse devocional deles lá. Davi tem testemunhado lá na KNL as coisas que Deus está fazendo lá no colégio através desse devocional. Jovens estão conhecendo Jesus porque jovens estão se posicionando. Jovens estão fazendo com que outros jovens conheçam Jesus porque eles estão posicionados no local que eles estão inseridos. Eles foram convocados e disseram sim. E pessoas estão conhecendo Jesus. Pessoas estão conhecendo sobre a palavra. Pessoas estão abrindo mão de um intervalo. E quem é jovem aqui sabe como é bom o intervalo da escola. Brincar, tirar os assuntos, jogar bola, jogar queimado, cair, se levantar, cair de novo. E tem jovens abrindo mão disso para sentar e orar, ler a palavra, fazer um devocional. E você acha que isso pode ser diferente com você? Por quê? Tem que começar por alguém, e esse alguém é você. Se Deus está convocando pessoas aqui hoje, e você está aqui hoje, então é você, jovem. E a convocação Deus já fez. Agora você muitas vezes precisa de preparo, precisa treinar. Assim como são com os jogadores. Quando o técnico convoca eles não vão no outro dia jogar. Pelo menos eu não sei se é assim, mas eu creio que não. Existem reuniões, existem preparos, treinos, estratégias, outras coisas aí que acontecem aí que eu não sei, né? Exames. Eu acho que deu para perceber que eu não entendo muito desse negócio não. Mas o que eu quero dizer com isso, a convocação você já recebeu, Deus já fez essa convocação. O que você precisa fazer com isso? Se preparar, treinar. E não tem treino melhor do que simplesmente estar disposto. Não tem treino melhor do que a partir do sim que você deu, ou que vai dar. Falar de Jesus, existe preparo? Existe. Mas você só não se prepara se você não quiser. Falar de Jesus, existe disciplina? Existe. Mas você só não é disciplinado se você não quiser. Falar de Jesus exige renúncia? Exige, mas você só não renuncia se você não quiser. Você é livre. Ele mesmo deu essa liberdade. Use dela para fazer Ele mesmo conhecido. Use da liberdade que o Senhor lhe deu para fazer a obra dele, tornar Ele conhecido. Ser um convocado e convocar outras pessoas para estarem aqui. Fazer com que outras pessoas tenham acesso ao que você teve. Porque tem gente que é assim, é convocado, Deus chama, e a pessoa no outro dia quer estourado. Eu sou topado, eu sou desenrolado. Irmão, calma. A palavra diz que é de glória em glória, existe um processo. Nós sabemos que existe um processo. Mas não é o fato de existir um processo que Deus ele lhe abandonou no meio disso. Não é o fato de existir um processo que você não vai chegar lá onde você precisa chegar. O processo é apenas preparo. O processo é apenas preparo para você exercer aquilo que precisa. Tem gente que quer viver promessa, mas não quer viver processo. Oi? Quer palco, mas não quer presença. Quer unção, mas não quer santidade. Lá em 2 Timóteo 2, 21 diz assim: se algo purificar,
será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor. Para o uso do Senhor. Entenda, jovem, que quando você entrega sua vida a Jesus, ela não é mais sua. Você não tem mais controle, ou pelo menos não era mais para ter controle sobre você. Se você entrega a sua vida a Jesus, você entrega automaticamente o controle da sua vida a Jesus. E tudo na sua vida flui de forma diferente. Por quê? Porque o Senhor está conduzindo. Coisas simples. Provas na escola, trabalhos na faculdade, situações no seu emprego, portas de estágio para se abrirem. Eu não sei qual a situação. Você precisa que o Senhor resolva dentro da sua fase, dentro da sua juventude. Mas uma coisa eu sei, Ele é capaz de resolver. Uma coisa eu sei, Ele promete e cumpre aquilo que Ele promete. Uma coisa eu sei, Ele é um Deus eterno, um Deus que não se arrepende daquilo que Ele faz. Então o que você precisa fazer nessa noite? Se posicionar como alguém que foi convocado pelo Senhor. Quando nós olhamos para Neymar e vemos, é nítido a alegria dele em ter sido convocado para essa Copa. É nítido você olhar para ele e encontrar alegria nos olhos dele, por participar daquilo que ele foi convocado. E por que quando o Senhor convoca você, você não tem a mesma reação? Será que a convocação que o Senhor faz para mim e para você, ela não é muito mais importante do que a convocação da Copa do Mundo? Que daqui a algumas semanas já vai acabar? Quando o Senhor olha para nós, Ele é para nos encontrar alegres, satisfeitos, contentes em ser convocados por Ele. É um prazer ser convocado pelo Senhor. É um prazer Jesus olhar lá para cima e dizer: bora, Tiago, Michele, Maria Clara, Sofia, e assim por diante. É um prazer para nós Jesus olhar lá de cima e dizer: ei, você está convocado, vamos para cima, vamos para uma boa obra. E eu não sei, jovem, o que tem lhe prendido depois dessa convocação. Não sei se é a timidez, se é a vergonha, se são as situações. Eu não sei o que tem prendido você, mas eu sei de uma coisa que você não pode cometer: se distrair. O apóstolo falou que uma das coisas, né, que acontece depois da convocação são exames, né? Acho que até para saber se usa droga ou não, acho que deve ter esse tipo de exame. Os jogadores, quando eles são convocados, eles não podem se distrair. Existe todo um preparo, toda uma concentração para que quando chegue o dia, eles estejam prontos. Não pode haver distrações. E tem gente que está trocando o chamado, trocando aquilo que Deus está oferecendo por simples distrações. Existem pessoas que o diabo ele coloca como meta tirar de dentro da igreja. Mas tem pessoas que ele nem está nem para tirar dentro da igreja. Ele não precisa tirar, ele só precisa distrair. Ele só precisa distrair elas dentro da igreja. Distrair com o quê? Com o pecado, com o vício, com comparações, com likes, com curtidas, com redes sociais, com aquilo que você está vendo lá no seu celular quando você está em casa, no seu quarto. Ou seja, o diabo ele não precisa necessariamente tirar você de dentro da igreja para investir em você. Entenda isso. Ele só precisa distrair você aqui dentro. Sabe uma das formas que o diabo tem usado para tentar nos distrair? É o simples fato de ser 8h58. E se eu perguntar a você qual foi o versículo que eu li há 5 minutos atrás, você não lembra. Porque você está aqui, mas a sua mente está lá fora. Está lá em situações que aconteceram, situações que nem aconteceram, situações que vão acontecer, coisas que deram errado. O diabo ele não precisa tirar você daqui de dentro, ele só precisa distrair você aqui dentro. E você não pode brincar com essas distrações. Você não pode brincar com essas investidas, porque são elas que têm o poder ou que podem tirar você de dentro do processo. Sansão tem um propósito, mas foi brincar com aquilo que tirava ele do propósito. E perdeu uma das únicas vantagens que ele tinha. Ele brincou com aquilo que Deus deu a ele. Ele brincou, ele se distraiu
Ele se distraiu com a coisa que Deus mesmo entregou a ele, como poder, inclusive. E ele se distraiu, brincou com aquilo que podia distrair ele. O jovem que entende o chamado para de brincar com aquilo que afasta ele de Deus. Se você entende que você nessa noite foi convocado pelo Senhor para uma grande obra, para uma grande comissão, pare de brincar com aquilo que lhe afasta de Deus. Porque hoje você pode estar brincando, amanhã você pode ser o brinquedo. Então pare de brincar. Se posicione como um cristão realmente se posiciona. Isso aqui não é só para jovem não, viu? Isso aqui é para essas crianças que estão aqui. É para os adultos, é para os idosos, é para quem estiver aqui dentro. Se posicione como um cristão verdadeiro se posiciona. Seja nessa noite um convocado do reino dos céus, posicionado, firme, santo, separado. É isso que Deus espera de mim, é isso que Ele espera de você. Não se distraia. Não se distraia. A distração tem roubado bênçãos de pessoas. O grande pecado na vida do rei Davi não foi uma situação grande, específica, que fez com que ele caísse. Foi uma distração. Ele estava num local que não era para ele estar naquele momento, que era lá no palácio, na varanda. Ele olha e ele vê uma mulher sem roupa e ele começa a sentir desejos. E aí toda a história a gente conhece por conta de uma distração. Preste atenção, por conta de uma distração, Davi nunca mais teve paz na vida dele. Nunca mais na vida de Davi ele teve paz. Por conta de uma distração. Então não brinque com aquilo que pode lhe distrair. Não brinque, não brinque. Não subestime o diabo, mas também não brinque. Deus, ele é poderoso, ele é bem mais poderoso. Só que se você não tiver firmado, se você não tiver dito sim a essa convocação, se preparado, você pode cair. E não brinque não. Não brinque não, que a queda pode ser feia. E é por isso que você precisa dizer sim a essa convocação. É por isso que você precisa ter a palavra de Deus como norte da sua vida, como base da sua vida, como base da sua juventude. Jovem, o que você tem consultado em busca de prazeres, em busca de sonhos, em busca de crescimento? Quais são as fontes de pesquisa que você tem acessado? Você tem uma que tem resposta para tudo e não tem buscado, não tem feito dessa palavra de Deus um guia para a sua vida, não tem feito dessa palavra a líder que você precisa para a sua vida. Essa palavra, ela tem poder. Na verdade, essa palavra, ela tem todo o poder de transformar a sua mente, transformar o seu coração, transformar o seu posicionamento, os seus comportamentos. O problema é que você já foi convocado, mas parece que você não entendeu o que foi. Você já foi convocado, mas está se comportando como alguém que ainda não foi. Eu falei há pouco da reação dos jogadores quando são convocados. Você já viu também a reação dos jogadores que não são convocados? É de choro também, mas é de tristeza. E hoje tem jovens que chegaram aqui e estão com esse posicionamento. Foram convocados pelo Senhor, mas estão agindo como se não tivesse sido. E Deus nessa noite diz para você: vire a página. Eu já lhe convoquei. Eu sustento você. Eu guardo você. Eu protejo você. Se você entende isso, se você entende que Jesus, Ele é essa fonte inesgotável, se você nessa noite diz sim para essa convocação, quero convidar você a ficar de pé, aí no seu lugar. Nós vamos adorar nessa noite. Se puder apagar as luzes aqui, pode apagar. Feche seus olhos. Esse momento é um momento seu e Deus. É um momento seu e desse que lhe convocou.
sei que tem pessoas que chegaram aqui e elas já foram convocadas pelo Senhor, já servem a Jesus, já aceitaram Ele como seu Senhor e seu Salvador. Mas talvez tenha chegado pessoas aqui, jovens, crianças, adultos, que precisam dar o primeiro passo para ser convocados. Precisam confessar Jesus como Senhor, Salvador e Redentor da sua vida. Então, se você chegou aqui nessa noite e você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, e você quer dar esse passo de fé, se você quer dar um sim para essa convocação que o Senhor está fazendo, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, que nós vamos orar por você. Se você tiver vergonha, timidez, peça para um amigo do seu lado vir com você. Mas não perca essa chance, não perca essa oportunidade. Deus, Ele está convocando você hoje. Ele convida você a dizer um sim para aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Então, se você quer, pode sair do seu lugar, pode vir aqui na frente. Eu queria aproveitar que nós estamos aqui de forma temática, alguns com a camisa do Brasil. Deus tocou no meu coração nesse momento para nós intercedermos pela nossa nação, orarmos pelo Brasil. E se você puder ficar de joelhos aí no seu lugar, queria convidar você a ficar de joelhos. Se você pudesse ajoelhar e render palavras
de bênçãos, de gratidão ao Senhor sobre a nossa nação. Essa é a hora, esse é o momento. Senhor Deus, a tua palavra diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E nós aqui declaramos como igreja, Senhor, tu és o Deus do Brasil, tu és o Deus da nossa nação. É o Senhor que nos guia, Pai. Toma, Pai, esse país nas tuas mãos. Nos envolve, Senhor, com uma onda de pureza, uma onda de santidade, onde as portas do inferno não têm poder contra nós, Senhor. Nós proclamamos o teu nome, Jesus, porque nós sabemos que é do Senhor que vem o nosso socorro. Nós repreendemos, Pai, como igreja, qualquer ataque das trevas, qualquer ideologia que vai contra as tuas promessas, contra os teus propósitos, Pai. Nos cobre com teu manto sagrado, Senhor. Que o Brasil seja conhecido por amar a Jesus acima de todas as coisas. Que o Brasil seja conhecido por cristãos que se posicionam e não renunciam, Pai, quando são chamados. Nos convoca, Senhor, nessa noite, e nós estamos aqui dizendo sim para as tuas promessas, dizendo sim para a tua convocação. E o que o Senhor for fazer, Pai, nessa nação, nos envolva. Conta conosco, Senhor. Eis aqui, Pai, a tua igreja. Nós dizemos não, Pai, para qualquer ideologia, para qualquer pensamento, para qualquer posicionamento que vá contra ti. Nessa noite nós nos envolvemos ainda mais na tua palavra. Nessa noite nós nos comprometemos ainda mais. E nós te pedimos, Senhor, cobre e protege o nosso Brasil. Coloca, Pai, homens e mulheres posicionados em ti, para governar o país, para governar cada estado, cada cidade, cada município. Nós te pedimos, Pai, que a tua palavra seja a autoridade máxima nessa nação. Nós não estamos aqui, Pai, apenas nos alegrando por uma Copa do Mundo que está para acontecer. Nós estamos aqui, Pai, porque é o Senhor que nos sustenta. Nós estamos aqui, Pai, porque nós declaramos: tu és o Deus do Brasil, tu és o Deus das nações. Nós entregamos o Brasil, Pai, nas tuas mãos. Nós entregamos, Pai, cada cidade, cada estado, cada pessoa. Que a tua palavra, que o teu poder nos toque, Senhor, de forma sobrenatural. E que todo esse país conheça a ti, Senhor. É assim que nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se levantar. Você pode declarar isso em seu lugar? Glória a Deus. Glória a Deus, porque nós podemos nos reunir como homens e mulheres de Deus para adorar e glorificar o Senhor. Sabe, queridos, quando a Rede Radical colocou esse tema, me veio um pensamento: são convocados os melhores, porém a possibilidade de perda, sim ou não? Apesar de serem os melhores, eles podem perder em qualquer momento. Mas quando Jesus nos convoca, nunca há perca, nunca há perda, sempre é ganho, sempre é vitória. Por isso que a palavra diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E por falar em convocação, eu quero chamar aqui à frente algumas pessoas nessa noite. A Williane está aí?
tiver, vem aqui para frente. Maria Clara está aí, Araújo Fernandes. Maria Fernanda Soares está aí. Mateus Eduardo está aí. Pode vir aqui para frente que eu estou chamando. Antônio Jefferson está aí, pode ficando aqui. Davi Marques está aí. Jailson Alisson está aí. Emily Giovanni está aí. Arthur Henrique está aí. Antônio Evaldo está aí. Ana Beatriz está aí. Diogo Maspoli está aí. Pedro Macena. Jairo Ferreira de Souza Neto. Cíntia Maria Souza. Jefferson. Estão aqui? Cadê os mais que eu chamei? Não estão aqui ainda? Cadê Bia? Banheiro. A Williane não está aí. Maria Clara está aí. Maria Fernanda está aí. Mateus está aí. Antônio Jefferson viajou. Davi está aí. Cadê Davi? Davi não. Deixa a buchuda vir do banheiro. Queridos, nós estamos iniciando uma semana do encontro com Deus. Aqui está um povo, todos esses que eu citei aqui são pessoas que foram convocadas. Cadê Sérgio? Está aí? Sérgio, vem cá, Sérgio. Convocadíssimo, vem cá, Sérgio. Danilo, já fez o encontro, Danilo? Convocado, vem para cá. Vem para cá. Quem aqui não fez o encontro ainda, que eu não chamei aqui? Todo mundo já fez? Vem para cá. Fica aqui. Convocados. Convocados, amados. Hã? Caliane? Bruna, cadê ela? Cadê? Emily, tá aí, Emily? A Emily. Bruna tá não? Quem? Cadê eles? Bora, meu irmão, é convocação. Glória a Deus. Nós vamos estender as mãos para cá agora e vamos orar. Na convocação da seleção brasileira não tem oração. Eu espero que tenha algum cristão lá e ore, convocando e abençoando cada um deles. Porque há uma luta ali, querido, para vencerem a batalha. E vocês estão entrando na semana do encontro, e também é luta. E nós vamos orar por vocês, para que haja liberação do trabalho, para que haja recurso, para que não haja enfermidade. Nós temos que convocar o povo de Deus para orar. E orar por aqueles que estão por aí para o encontro. Vai ser uma batalha muito grande, mas vai ser uma vitória maior. Em nome de Jesus, estenda suas mãos para cá. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos agora, pedindo, Deus, em nome de Jesus, tua provisão. Deus, em nome de Jesus, a provisão do recurso. Abençoa, Pai, aqueles que irão participar do encontro, aqueles que não estão aqui ainda, mas que foram convocados para isso, meu Deus. Capacita eles, Pai. Traz o recurso, dá o ânimo, dá o vigor, gera expectativa, Pai, no coração deles, que eles irão fazer, eles irão ter um encontro contigo e suas vidas serão transformadas. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo agora cada vida, cada família, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Pode se sentar, muito obrigado. Deus abençoe vocês grandemente. Do dente de Davi, bem mais notável, ama a justiça e odeia a iniquidade. Dente de Davi, sabe, queridos, quando esses homens são convocados, eles não estão preocupados onde vão dormir, o que vão comer, como vão ser transportados. Nós precisamos ter esse descanso no Senhor. Quando o Senhor me convocou de Parnamirim para Mossoró, eu comecei a descansar que Ele ia prover todas as coisas. E hoje Ele tem provido todas as coisas. E por conta do sim, da convocação de Jesus, vocês hoje estão aqui, suas famílias crescendo, tendo
vida e terão muito mais, porque nós fomos chamados, nós fomos convocados para ir por aquele que pode todas as coisas. Em nome de Jesus, nós iremos vencer, vencer e vencer em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus. Eu louvo a Deus pela rede radical. Que tu possa, Senhor, abençoar, Pai, cada um que desempenhou aqui o seu trabalho, cada um que foi convocado a estar nessa rede, cada um que está convocado para servir nesse lugar, meu Pai. Abençoa, Pai, nossas vidas, nossas casas. Nos leva em paz, Senhor, nos dá uma noite na Tua presença. E que nós possamos, Pai, saber que nós fomos convocados, aonde quer que nós formos, a Tua palavra irá junto. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Amém. Aleluia. Dê uma salva de palmas a esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Hoje temos cantina.